Uma salva de palmas do Senhor. Amém. Glória a Deus. Você está todo mundo bom ou bambo? Quinta-feira, né? Ai, ai. Ai, ai mesmo, né? Mas vamos tirar esse cansaço do corpo? O que vocês acham? Vamos para a palavra de Deus? Amém? Irmãos, entenda uma coisa, tá? Hoje é caldo grosso, tá? Hoje nós vamos falar uma coisa muito séria. Muito séria. E preciso que vocês prestem maior atenção possível, tá? É uma história muito rica, que hoje nós vamos tirar um aproveito muito grande. Hoje nós vamos tirar um tesouro daqui de dentro, que vai mudar a nossa vida. Amém? Hoje é dia de dar essa bicuda na cara do cão. Mostrar para aquele diabo que quem domina a gente não é ele, é o nosso Deus. Amém? Que a gente não baixa a cabeça para ele não. Ele não tem força contra as nossas vidas. Amém? Quem concorda comigo aí? Amém? Glória a Deus. Então vamos botar gasolina nesse povo aí. Vamos lá então. Abre sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Todo mundo achou? Amém. Então todo mundo de pé, em reverência à palavra de Deus. E vamos lá. Diz bem assim, olha só. Jesus, porém, foi para o Monte da Oliveira. E ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. O mestre da lei, fariseu, trouxe-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-la ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? E ele estava usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o seu dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês, preste atenção, estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos até os mais novos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde está eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Preste atenção. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. De novo, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Sente aí, pode sentar. Queridos, esse é um texto, tá? Que todo mundo aqui conhece. Eu posso dizer que o mundo todo conhece. Ok? Essa é uma das passagens das Bíblias mais conhecidas. Não apenas no meio do cristianismo, mas em todo o mundo. Principalmente nesse versículo que fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Muitas pessoas nesse mundo utilizam esse versículo como meio de desculpa, como meio para poder simplesmente continuar errado. Usa esse versículo como uma justificativa dos seus erros e continuar pecando. Usa a palavra de Deus como um instrumento para continuar com a vida errada.
Estou certo ou não estou errado? Você concorda comigo? Você vê pessoas em novela, você vê pessoas em filmes, nos seriados, sempre quando fala, utiliza esse versículo como se fosse um ditado popular, para simplesmente esconder aquilo que eles fazem de errado. Mas esse texto ele é muito rico, para ficar resumindo apenas nesse versículo. Lembrando a todos, eu não vou falar de adultério, ok? Faz parte da mensagem, mas o foco não é adultério e não é divórcio. Esses dois temas vou deixar para o pastor Bruno, dentro da escola de casais, porque é um tema bom para ser discutido. É bom porque ali vocês vão ter liberdade de perguntar uns para os outros e perguntar para o pastor e vocês tentarem resolver isso tudo junto. Não é tempo para mim ficar aqui 35 minutos para pegar. Mas aproveita, quem for fazer a escola de casais, já anota aí e faz essa pergunta para o pastor. Falar sobre divórcio, falar sobre adultério, é muito bom, tá? Resolve nossas vidas. Mas o foco principal aqui eu estou falando de pecado. Ei, presta atenção. Essa mulher, ela foi pega em adultério. Foi durante o ato, então ela está com pecado. Ok? Nessa noite eu não vou falar de acusações do diabo nesse sentido. Eu estou falando quando existe realmente o pecado sobre as nossas vidas. Eu estou falando daqueles momentos que muitas vezes a gente falha, onde já existe o pecado, aonde já aconteceu o pecado. E esse momento é o que o diabo mais gosta de usar contra as nossas vidas. Entenda uma coisa: o pecado entra nas nossas vidas não é de uma vez, é aos poucos. Olha só o que o pecado faz. O pecado ele começa primeiro, sabe fazer o que sobre as nossas vidas? Rouba a paz. Ele quebra a comunhão com os irmãos, ele quebra a comunhão dentro de casa, ele tira a paz da sua vida e do próximo. O pecado ele tem essa força. Ele tira a coragem. A pessoa começa agora a ficar fraca. Ele transforma a pessoa em escrava ou escravo. A pessoa agora começa a ficar escravizada desse pecado, não consegue mais sair. Ele leva à morte. O salário do pecado é o quê? A morte. Ele fecha os céus. Ei, depois que Jesus veio à terra, que o céu foi rasgado, ele nunca mais fechou. Mas para quem está em pecado, o céu vai fechar. Ele destitui da glória de Deus. Ele retira essa pessoa da glória de Deus. Esse é o que o diabo, o pecado faz sobre as nossas vidas. Lembrando, como eu disse para vocês, hoje nós vamos tratar diretamente nisso. Por quê? Parem e pensem bem. Uma vida em pecado não começa de uma hora para outra. Ela tem um início e ela vai criando raízes em cima disso. Muitas das vezes, pegando em cima desse texto aqui, presta bem atenção, essa mulher, ela está em adultério, ela foi pega em adultério. E o mais estranho disso tudo é que a Bíblia deixa bem claro, em Levítico 20:10, que o homem e a mulher que for pego em adultério tem que morrer. Essa mulher aqui, irmãos, presta bem atenção, ela foi pega, teve testemunhas, homens a viram, pegaram ela no ato, então essa mulher tem que morrer. Pastor, está doido? Não, sim, gente, pela lei de Deus ela tem que morrer. Ela vai morrer, ela está condenada. Ela errou, o pecado, ela cometeu um pecado. Então ela sim ali, pelas coisas que aquele povo estava vivendo, presta bem atenção, esse povo nessa época estava vivendo debaixo da lei. E debaixo da lei, ela simplesmente não estava mais com os princípios de Deus. A condenação dela era justa. Tem doido, pastor? Você é doido? Fala com nós, Deus fala.
Presta bem atenção, tá? E ela morreu. E vocês vão ver como que ela morreu. Então, ou seja, se for olhar, ali teve a consumação, teve, sabe, foi pega, não tem jeito. Essa mulher agora, ela vai ter que, sabe, arcar com as consequências que ela fez. E ai de gente achar aqui que a lei de Deus é ruim, ou foi pesada. Pesada foi, mas a lei de Deus não foi ruim. Não foi. Presta atenção. Em Romanos 7, se você ler o capítulo todo, resumidamente, Paulo vai dizer para você, falar assim, ó, a lei, ela é espiritual e é boa. Resumidamente, a lei é boa, ela é espiritual. Ela veio para nós. Quando a lei foi colocada sobre o povo hebreu, presta bem atenção, esse povo hebreu estava o quê? 400 anos como escravo, vivendo uma vida de escravidão, vivendo em cima da lei do Egito, e vivendo a lei de escravo. Jesus agora vai, ó Deus agora vai lá e liberta esse povo, tira ele ali do Egito, ultrapassa com eles pelo mar, um símbolo do batismo, lembre disso. Ultrapassa com eles pelo mar, chega do outro lado. Agora esse povo está no deserto, sabendo que existe uma terra prometida. Mas antes de chegar a essa terra prometida, você vê agora Deus cuidando desse povo. E como é que Deus cuida desse povo? Trazendo princípios para eles. Ei, pare e pense bem. É uma nação inteira, Israel toda ali. Imagina só. Eu quero que vocês pensem no Brasil, nos dias de hoje. Nós temos os nossos princípios, nós temos o nosso livro de ética, nós temos as leis que nós temos que cumprir, não é verdade? Imagina se amanhã o presidente do Brasil sanciona a lei, dizendo, não existe mais lei no Brasil. O que vai acontecer? Olha o caos que vai se transformar o nosso país. Estou certo ou não estou errado? Pessoas vão roubar porque não tem lei. A lei foi colocada para isso. É para colocar o quê? É para colocar o sentido sobre a sociedade, botar princípios sobre a sociedade. E esse povo agora estava ali em cima dos mandamentos, em cima da lei de Deus. E por que Deus colocou nesse sentido? Tão pesado parece, que quando você começa a ler as leis lá em Levítico, vocês vão ver, é muito pesado parece. Só que entenda uma coisa, esse povo, eles estavam ali com a presença de Deus. Da hora que eles saíram do Egito, durante o tempo que estavam ali no deserto, eles estavam com a presença de Deus. Deus não apartou deles em nenhum momento. Deus estava ali no meio daquele povo. E como, pastor? Simplesmente colocando as nuvens sobre as suas cabeças, quando o dia estava sede queimando a sua muleira. Aquele povo não passou fome. O maná de manhã aparecia, as codornizes também. Das rochas saiu água, dos lagos que estavam salgados, ele colocava doce. Então, ou seja, aquele ambiente era um ambiente de adoração. Ali o ambiente onde Deus estava. E o ambiente onde Deus estava, o pecado não pode estar junto. Por isso que parece tão pesado, mas não foi. É um povo escravo que vivia de qualquer jeito. Tem que botar regras. E se você ver Levítico, eu tenho certeza que a partir de hoje, vocês vão ver Levítico com outros olhos. Coisas que parecem meio, meu Deus, que é isso, coisa pesada. Você vai falar assim, não, tinha que ser. Porque era um povo que ainda não tinha o hábito, não tinha ainda a presença de Deus. E tinha que seguir aquelas regras, porque senão virava uma baderna. Senão ia virar uma confusão. Os mandamentos foi para isso. E lembre-se, a lei é boa, é espiritual. O problema não está na lei, o problema está no pecado. O problema todo é o pecado. Porque se você segue os mandamentos do Senhor, como que você vai deixar o pecado entrar? Como que você vai morrer de uma coisa que você cumpre dentro dos princípios de Deus? Lembrando, o salário do pecado é a morte.
Então aqui você vê essa mulher, tá? Ela aconteceu já. Ela pecou. Lembre-se, é contínuo. O pecado parece que começa pequeno e depois ele vai só crescendo. Olha só o que nós iremos falar essa noite. Não vai ser em tópicos, tá? Vai ser no desenvolvimento da mensagem. Mas olha só o que o pecado nos traz também. Eu falei o que o pecado faz. Agora olha o que acontece com a gente quando o pecado é descoberto. Quando eu e você, de alguma forma, os nossos erros aparecem. Quando nós estamos em uma vida de pecado. O pecado vem. Então vem o que? O julgamento. Acusações. Humilhações. Vergonha. Remorso. Arrependimento depois. Começa pelo julgamento. Ô, irmãos, presta bem atenção. Vamos trazer para os dias atuais. Ao julgamento. Há acusações. Se uma pessoa erra, presta bem atenção. Qual que é a primeira coisa quando você descobre que uma pessoa está errada? O que as pessoas fazem? Já vão direto para onde? Para as redes sociais. Vai para o WhatsApp. As pessoas vão começar a olhar, fustigar lá para descobrir por que a pessoa está em pecado. E atrás de uma tela de um celular, de um computador, de um tablet, do notebook, as pessoas parecem que viram corajosas e começam a descer a lenha em quem pecou. Imagina só, quando o pecado é descoberto. As pessoas começam a condenar, começam a falar sobre aquilo ali, começam a julgar. Irmãos, não há ninguém que aguente. Você pode ter certeza absoluta. Os julgamentos, quando você erra e você sabe que errou, e as pessoas te julgam, é a pior sensação do mundo, não é verdade? Talvez você já tenha passado por isso. Eu estou falando, gente, em todos os sentidos. Talvez você foi acusado de uma coisa que você fez, que realmente é errado. E aos olhos dessas pessoas, você se sentiu, sabe, julgado. E o pior é quando vê pessoas que começam até a aumentar os casos. Aproveita do pecado e começa até a criar, né? São mirabolantes, né? Em criar até versões em cima daquilo. E começam até a aumentar. É a pior coisa que tem. Você vê seu nome jogado no chão, sendo acusado. E justamente uma coisa que você cometeu. A gente fica sem chão, irmãos. Não é verdade? A gente fica sem chão. Você já chegar a pensar em olhar pelo outro lado? Tipo, você no lugar daquela pessoa que está sendo massacrada. Eu fico vendo nas redes sociais aí, no YouTube aí, muitas vezes tem pastores aí que, não sei se já receberam, já viu pessoas virar e falar assim, eles estão mandando mensagem para mim colocar uma posição, meu posicionamento sobre tal caso, sobre a vida de fulano, sobre o pecado que fulano tem. Vocês já viram isso? Pastores que fazem isso lá. E aí, irmãos, muitas das vezes a pessoa pega informação de outra informação que pegou daquele primeiro que deu a notícia. E aí o que acontece? As pessoas começam a botar as suas versões e aquele negócio vira, sabe, uma bola de neve. Aquilo começa, sabe o que? Crescer. E começa a perder, sabe, todo sentido. Há julgamento agora em cima disso. E você ali, vivendo essa vida, sabendo que errou. Aí começa, sabe o que? As humilhações. A gente começa a sentir humilhado. A gente começa a sentir que é a pior pessoa do mundo.
começa a ter desejo de morte. Começa a vir um remorso. O pecado é assim, irmãos. O pecado é assim. O diabo usa estrategicamente isso, vocês não têm noção. A força que isso tem. Como ele usa isso? Como ele usa isso? Sem escrúpulo nenhum. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Há uns anos atrás, acho que uns 4, 5 anos atrás, um amigo meu me procurou, lá em Ouro Branco, quando eu estava morando em Ouro Branco. Ele chegou para mim e falou: pastor, eu pequei, eu bebi e bati na minha mulher. Na hora eu disse para ele: tá, qual o problema? Não, pastor, você não entendeu? Quem me conhece sabe que eu faço essas perguntas direto. Não, eu bebi, me espanquei minha esposa. Tá, qual o problema? Ele: você não está entendendo, pastor? Eu falei: não, mas me fala, qual o problema? Então, pastor, eu bebi isso. Bebi, perdi a cabeça, bati na minha esposa. Eu falei: eu sei, você está me contando o seu pecado. Eu quero saber qual o problema. O que te levou você a fazer isso? Não sei se vocês pegaram o que eu quis dizer. Qual é a origem do seu pecado? Porque não foi assim, você chegou lá, bebeu, não, alguma coisa aconteceu para você ter feito isso. E aí ele começou a me contar. Falou: pastor, eu estou desempregado. Lá em casa começou a faltar as coisas. Eu criei coragem, entrei em contato com o meu parente, e essa pessoa falou que ia me ajudar. Ela falou que ia me dar um dinheiro. E ela me deu um dinheiro. Eu fui lá na casa dela pegar. Só que voltando do caminho, eu encontrei com um amigo meu. Esse meu amigo estava de uniforme. Gente, eu não estou brincando, não estou mentindo não. Isso aqui é uma história real. Para isso daqui, ela confirma para vocês. Então ele disse para mim. Eu encontrei com ele no caminho, ele estava de uniforme. E eu na hora eu falei: é de Deus. E eu falei com ele: você podia me ajudar, que eu estava desempregado? E ele falou: uai, vou conversar com o encarregado, vou conversar lá com o supervisor, vou ver isso para você. E eles começaram a conversar, e começou a se alegrar. Só que esse amigo dele estava indo no caminho pro bar. Ele estava indo pro bar. Então ele começou a caminhar com ele em direção ao bar, porque era o caminho dele para casa. Só que chegou no bar e falou: vem cá, só, vamos conversar aqui. Peraí que eu vou ligar pro cara agora, vamos resolver isso agora. E ele: ok, vamos lá. Tentou ligar pro cara, não conseguiu, mas já estava lá sentado com ele no bar. O cara pede uma cerveja. Ele falou: vou beber. Ele falou: não, não bebo. Cara, uma cerveja não faz mal nenhum. Aí começa os psicanalistas de boteco, os psicólogos de bar, que só dão conselho furado. Ele virou e falou: aqui, senta aí, senhor. Confessa, fala para mim o que foi. Conversa comigo isso. O negócio tá feio lá. E começou a conversar. Aí de repente um copo chegou. E ele falou: um copo não faz mal. Só que ele era alcoólatra, irmãos, drogado. Ele foi, né? Tinha sido, né? Antes. Então ele tomou um copo. Quando ele assustou, ele tinha tomado uma cerveja. 2, 3, 4. Bebida quente. Quando ele foi ver o dinheiro que a pessoa deu para ele estava gastando ele todo no bar. Ele gastou todo o dinheiro no bar e foi embora para casa. Chegando lá, a mulher dele viu a situação, tinha ligado para a pessoa que tinha arrumado o dinheiro. A pessoa falou que já tinha saído há muito tempo. Ela imaginou que estaria no mercado comprando as coisas, e na verdade estava no bar. E a mulher automaticamente, com razão, foi conversar com ele, né? Ele se estressou e bateu nela. Por causa do primeiro copo de cerveja que ele tomou. Irmãos, se você escuta essa conversa fiada, que pode beber, só não pode ficar bêbado, sai fora dessa conversa. Que é um conselho, nem inicia a fazer um negócio desse.
Eu não conheço uma casa onde a bebida está dentro que seja uma casa normal, uma casa tranquila. Ah, mas eu e minha esposa bebe, não tem problema nenhum. Daqui a pouco estão os dois brigando, gafinhando um no outro lá dentro do quarto. Não beba, gente. Conselho do seu pastor. Se você ainda bebe, pense nisso. Ah, mas, sabe, não faça não, porque não é legal. Porque tudo começa desse tamanhozinho. Irmãos, uma mentirinha que parece que é inofensiva. Sabe aquela história que o pessoal fala assim, ele é mentiroso, mas gente boa demais. Ô, irmãos, a pessoa pode até rir e achar graça das suas mentirinhas, mas na verdade você é uma pessoa sem caráter, uma pessoa que ninguém vai confiar, porque você é um mentirosinho. Pode ser a menor mentira, você não tem caráter. Para as outras pessoas, você não vai ter caráter. E lembre-se de uma coisa, uma mentirinha e um adultério, não existe diferença entre essas duas. O peso é o mesmo. Uma mentirinha é como se fosse uma centelha de energia em cima de um balde de pólvora, de um barril de pólvora. Isso é de Deus, Deus falou comigo agora. Estava nem pensando nisso. Mas é uma centelha em cima de um barril de pólvora. Se essa pólvora, se esse barril estourar, tudo que está ali dentro vai explodir e vai morrer. E que está ao seu redor vai ser atingido, vai ter ferimentos ou pode até morrer. Olha a gravidade que é. Muitas vezes a gente acha que um negócio desse tamanhozinho não é nada. É uma centelha. O que vem depois que é pior. É uma centelha. E não sai, tá, gente? Se estiver doendo, espera aí. Vai melhorar. Daqui a pouquinho o nosso Jesus passa o mertiolate na gente, tá? Vai arder, mas vai melhorar. Eu preciso ser muito sério com vocês essa noite, tá? Amém? Tá todo mundo apreensivo olhando para mim com uma cara. Mas entenda que é um negócio sério. Então, ou seja, com o pecado a gente não deve brincar. Uma vida de pecado a gente não deve brincar, porque a vida nos dá chance. Ela nos dá chance. O pecado, ele não começa e estoura de uma vez. Ele vai aos poucos e só aumentando. Vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Aí o diabo vai vir com uma lista desse tamanho, dizendo, olha os pecados dele, e apresenta para todo mundo. O pecado fica escondido, gente? Você consegue colocar o pecado debaixo do tapete e deixar lá tranquilinho? Não consegue. Uma hora ele vai estourar. Uma hora ele vai aparecer. Então, ou seja, a vida nos dá chance. Mas infelizmente o pecado nos chama. Ele bate na porta todo dia. Todo dia ele bate na porta. Aí eu te pergunto, vai abrir? Ou deixar fechar? Pense nisso. Não é fácil. Por isso as pessoas não conseguiam cumprir a lei. Amém? Daqui a pouco ainda vamos chegar sobre isso. E essa mensagem vai ser curta, tá, irmãos? Porque agora eu vou falar dessa mulher. Mas eu preciso que você se coloque no lugar dessa mulher. Eu e você nessa noite. Presta atenção, essa mensagem é para mim e para você. Tá tudo já ao contrário do que eu pensei. Vou até fechar os bolsos. O Senhor está mandando. Não é brincadeira essa mensagem, tá? Presta atenção.
essa mulher foi pega em adultério. Um grupo de homens a pegou ela no ato. Quero que vocês imaginem essa história agora. Consiga enxergar isso. Lembre-se, não estou falando de adultério, mas estou falando do pecado. Essa mulher foi pega do seu pecado. Só que detalhe, ela não estava sozinha. Tinha um homem com ela. Eu não entendo, sabe? Um dia eu vou perguntar por que não colocaram o nome dele nessa história. Não sei se ele fugiu, não sei. Mas esse homem dele está com ela ali, sendo julgado. E somente essa mulher foi em julgamento. Mas eu quero que vocês pensem e agora vejam e sintam isso. Imagina agora essa mulher pega no ato do adultério. Grupos de homens em sua volta agora. Eu não sei se essa mulher estava nua ou seminua, mas imagina essa mulher agora toda nua, suja, com os cabelos todo atrapalhados, porque aqueles homens agora fisicamente começam a agredi-la. Para uma mulher, muitas vezes frágil, e que não tinha muita voz naquela época. Agora essa mulher está sendo escorraçada por um grupo de homens em sua volta. E não ficar apenas nas agressões físicas. Agora esses homens começam a dizer para ela, no seu sentimental, chamando ela de tudo quanto é nome. E agora, esses homens a condenam à morte, dizendo: você vai morrer, porque você infringiu a lei do Senhor. Você é uma adúltera e vai morrer. Imagina essa mulher agora, saindo de onde ela estava, andando pelas ruas da cidade, nua, com as suas roupas tampando o máximo que ela poderia estar tampando das suas partes íntimas. E as pessoas na rua a condenando, a julgando. Agora você vê essa mulher encontrando com outras mulheres, e essas mulheres agora começam também a dizer coisas para ela. As pessoas agora começam a, dar cusparadas dessa mulher. Essas mulheres começam a dizer para ela: sua adúltera, você traiu seu marido, ou você roubou o marido de outra, você está com outro que não é o seu marido. Imagina os palavrões. Imagina essa mulher sendo escorraçada. Imagina as pessoas em sua volta empurrando para um lado e para o outro. Agora imagina essa mulher chegando na sinagoga e era colocada no meio. E agora, naquele lugar já existia pessoas ali com Jesus. Agora o número aumentou. E agora o negócio começa a inflamar mais ainda. E aquelas pessoas julgando ela. E ela ali no meio, sendo humilhada. Sozinha. Não tem mais ninguém a favor dela. Talvez os seus parentes agora nem se aproximam por vergonha. Por vergonha. Ela está só e passando por aquilo tudo. Aí eu pergunto para vocês: será que na cabeça dessa mulher, durante o percurso, como eu disse para vocês, olha as coisas que o pecado nos faz pensar. O julgamento. Será que essa mulher não começou a dizer assim: ah, meu Deus, e se eu tivesse feito diferente? E se eu não tivesse seduzido aquele homem? E se eu não tivesse deixado que ele me seduzisse? E se eu, desde o início, não aceitasse entrar em pecado com ele? E se eu fosse diferente?
E se eu fosse uma mulher fiel, como as escrituras me ensinou? E se, e aí vai no e se, ou seja, do passado. Tem aquele ditado popular que diz, né? Águas, como é que é? Águas passadas não moem moinhos. Ou seja, já passou, é passado. O diabo ama usar o pecado no passado, para que você não veja o presente. E se é no passado? E se eu mudasse? No caso que eu contei, e se esse rapaz, esse amigo meu falasse assim, e se eu, em vez de tivesse ido no bar, se eu tivesse ido embora para casa direto? E se eu tivesse mandado a minha esposa pegar esse dinheiro, porque na minha mão isso é uma bomba? E se? Tudo passado. Ontem na célula eu entreguei um controle remoto para os nossos membros lá, e perguntei para eles assim, ó, se Deus tivesse um controle remoto na sua mão, e você tivesse essas funções, que nem aquele filme do Clique, né? Se você tivesse a opção aqui, de qualquer opção aqui, para mudar a sua vida, o que vocês fariam? A grande maioria falou que voltaria no passado. Voltaria em tal tempo, na tal momento, para poder resolver uma tal situação. Então, ou seja, muitas vezes a gente vive no passado. Passado é passado. Passado já foi. O problema está no presente. E a solução está no presente e no futuro. Então preste atenção no que eu vou dizer para vocês. E se passado? Talvez essa mulher agora sentiu isso. Sentiu o quê? Ela está simplesmente sentindo remorso pelos erros que cometeu. Só que durante o percurso agora, meu querido, agora talvez ali naquela sinagoga, chegando naquele momento, ela já sabendo que ela vai morrer, talvez agora surgiu arrependimento. E se essa mulher agora mudou a sua maneira de falar e de pensar? E se essa mulher começou a pensar assim, Senhor, eu pequei, mas me perdoa. Senhor, o que eu fiz transgrediu a lei. Eu tenho consciência disso. O meu pecado eu vou ter que pagar. Mas me perdoa. Me abrace quando eu chegar aí. Me perdoa porque eu fui fraca. Me perdoa porque eu fui doente. Me perdoa porque eu deixei de ser seduzida. Me perdoa porque eu seduzi e não percebi que isso estava errado. Eu não sei qual foi o pensamento dessa mulher. Mas imagina agora que isso é um pensamento de uma pessoa que tem arrependimento. Eu e você, nós temos que ter isso sobre as nossas vidas. Deixar o e si e começar, Senhor, eu quero mudar a minha vida. E colocar propósitos. Senhor, eu errei. Confesso para o Senhor agora, eu errei, cometi tal pecado, mas eu vou consertar. Eu vou mudar. Senhor, eu bebi, não vou beber mais. Eu vou procurar um médico. Eu vou procurar um tratamento. Eu vou procurar o AA. Eu vou me afundar nas escrituras. Eu vou simplesmente agora comer a Bíblia e ficar mais próximo de Ti. Eu quero ver se Deus não vai ouvir a sua oração. Lembrando, uma vida o pecado não é apenas um momento, é uma vida. Ela vai aos poucos acontecendo e a gente não percebe. Quantas e quantas pessoas que você vê que é de Deus simplesmente deixou cair em tentação. Irmãos, essa mensagem é para mim e para você. Presta bem atenção. É orar e vigiar. Imagina você como se fosse um barco. E nas suas mãos tem dois remos. Um chama vigiar, o outro chama orar. Se você vigia e ora, você está no caminho de direção ao Senhor. Mas se você só fica orando, o barco vai girar. Se você fica só vigiando, o barco também só vai ficar girando. Se você só ficar orando, as suas orações não passam nem desse teto. Se você ficar vigiando, você não vai vigiar a sua vida, vai vigiar a vida dos outros. Aí vira fofoca.
é orar e vigiar a minha vida, orar e vigiar a sua vida, para que não haja fendas abertas para o diabo usar isso contra mim e contra você. Eu vou mudar. Senhor, me perdoa, mas o meu pecado não vou deixar mais cometer. Eu vou mudar. E aí tem atitude. A atitude o Senhor gosta, e Ele vai escutar a sua oração e vai mudar. Então aqui agora eu não sei enquanto essa mulher, mas eu acredito que essa mulher agora, sabendo que já estava morta, que não tinha mais jeito para a vida dela, ali, sabendo que a condenação está vindo dos homens sobre a vida dela, com certeza essa mulher agora já estava no momento só esperando a sua morte. E ela morreu. Sim, ela morreu. Por quê? Porque naquele exato momento, presta atenção, o foco não era a mulher, o foco era pegar Jesus. Se você pegar os versículos anteriores, você for lá em Mateus e Lucas, Marcos e Lucas, você vai ver Jesus falando sobre adultério, você vai ver Jesus falando sobre divórcio, e o povo fica tiririca da vida. Aqueles fariseus, eles ficam bravos demais, porque estão falando lá, não vou entrar em detalhes, porque senão a mensagem vai longe. Mas ali estão falando que Moisés, dá a carta dá direito a um homem divorciar, e Jesus falou assim, não, que Deus une desde os princípios do tempo, não vai separar. Porque Jesus está falando o seguinte, olha, me coloca no meio que as coisas vão dar certo. Mas eles dão uma lida lá. Está muito bem claro, fala lá, Jesus fala sobre divórcio. Na Bíblia vocês com certeza vão ter esse título, olha lá, sabe, se deguste. Vocês vão ver como a palavra de Deus é gostosa. Então agora essa mulher está ali. O foco deles era Jesus, porque ele chamava-se o Filho de Deus, o Messias que veio para salvar. Só que o Messias, como Filho de Deus, será que o Filho de Deus tem que ir contra a palavra de Deus? Será que o Filho de Deus ele tem que ser contra a lei? É isso que eles estavam focando. Eles queriam saber qual é a sua opinião, Jesus. Você vai condená-la ou não? Porque a palavra de Deus diz, em Moisés, as escrituras de Moisés está falando que essa mulher, ela foi pega em adultério, ela tem que morrer. Eles estavam certos. Só que entendam, meu irmão, uma coisa, eles estavam levando para Jesus julgar, e Jesus não veio para julgar. Jesus veio para colocar juízo nas nossas vidas, para que a gente tenha um caminho, nos ensinando qual é o caminho certo. Ele não veio para julgar, ele veio para nos ensinar, nos colocar no eixo, nos colocar juízo. Aqueles homens achou que estava levando aquela mulher para um juiz, e na verdade estava levando para um advogado fiel. O que Jesus é na nossa vida, irmãos? O que Paulo nos ensina sobre isso? Filhinhos, preste atenção, não pequem, mas se por acaso pecares, lembre-se, vocês têm um advogado, o nome dele é Jesus. Aleluia. Glória a Deus, gente. Dá uma glória a Deus aí, por favor. Precisa acordarem. Estou brincando. Mas estou vendo que está todo mundo acordado, com cada olho para mim. Entenda, ele é seu advogado. Agora Jesus ali, o povo leva para um juiz, mas o que aparece ali é um advogado. Esse advogado está abaixado e está escrevendo alguma coisa no chão. Ô irmãos, eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas mensagens aonde existem muitas teologias ou muitas teorias de que Jesus estava escrevendo no chão. É verdade ou não é? Quem aqui já viu mensagens assim? De pastores tentar falar o que Jesus está fazendo no chão, ou o que ele está escrevendo ali no chão. Eu não sei. Um dia eu vou perguntar para ele. Eu acho que todo mundo aqui agora vai. Mas entenda uma coisa, o que me chama a atenção
Não é Jesus abaixado e escrevendo no chão. É a atitude de Jesus. Que Jesus agora levanta, olha para todos e diz: aquele que não tem, presta atenção no presente, aquele que não tem pecado, todos aqui que não tem pecado, atira a primeira pedra. E ele abaixa e continua escrevendo. Olha só, o que me chama a atenção aqui, sabe, Jesus aqui nesse exato momento, ele está escrevendo uma nova vida para essa mulher. Essa mulher, perante a lei, ela morreu. Porque essa mulher, nesse exato momento, ela conheceu a graça. E o que é a graça? É o favor que nós não merecemos. Imerecíveis. Seria aquele negócio do tipo, você que é a graça, é quando você tem algo que você não sabe, que você não presta, que você não vale nada, e o Senhor entra ao seu favor. Mesmo nós sabemos que nós temos um corpo todo pecaminoso, o Senhor vira e fala: não, venha para a graça, porque eu te salvo. Essa mulher agora morreu diante da lei, e ela viveu através da graça. Ela conheceu o verdadeiro amor. Ela estava na sua frente, o verdadeiro amor. Ela conheceu o Salvador. Ela conheceu aquele que não tinha pecado nenhum, mas ele teve sobre a sua vida todo o pecado da humanidade. Ele carregou todo o seu pecado, pegou o pecado da humanidade, e agora ele está carregando. As pessoas que um dia aplaudiu ele na entrada da cidade foram os mesmos que depois julgaram ele. Ele pegou todo o pecado, toda a cólera, todo o julgamento, toda a humilhação do ser humano, colocou sobre os seus ombros e carregou para nós. Ele é o Messias que tirou o pecado desse mundo. Toda a condenação que tinha para a minha vida e para a sua foi tirada através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, Ele nos tirou todo o pecado desse mundo. Ele nos redimiu. Ele redimiu a vida dessa mulher. Ele tirou o pecado dessa mulher. Ele transformou a vida dessa mulher. Ele simplesmente fez com que as coisas, aquilo que um dia o pecado, porque foi o pecado que estava ali, sabe, acusando aquela mulher. O pecado que a acusava, agora não existe mais, porque Jesus tirou o pecado dessa mulher. Jesus simplesmente mudou a vida dessa mulher. Jesus simplesmente agora deu uma nova vida, fez sentido na vida dela. Essa mulher agora começou a entender o que é a graça. Essa mulher agora está vivendo diferente. Essa mulher agora volta a ter alegria no seu coração. Só que Jesus dá um ensinamento final para essa mulher, que eu e você temos que ter no nosso coração, que diz bem assim, ó: agora vá e abandone a sua vida de pecado. Entendeu? Sacaram? Vá, mas larga a sua vida de pecado. Ei, eu sei que você pecou, eu sei que a carne te puxa, mas larga a sua vida de pecado, porque eu já te perdoei, mas você precisa fazer a sua parte. Jesus está falando isso para mim e para você essa noite. Ele nos perdoa, mas nós temos que fazer a nossa parte, é largar a vida de pecado, largar essa vida pecaminosa. Eu não sei como é que você está, irmãos, aí, mas aproveita que a vida está te dando, esse momento Deus está te dando, né, através da vida, uma chance. Está na hora de redimir. E para a gente finalizar,
tá? Eu vou ler um texto aqui rapidamente para vocês, tá? Não precisa abrir, mas está lá em Romanos 7:13, diz assim, ó: mas então a lei, que é boa, foi responsável pela minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vamos, com isso, como o pecado é terrível, e usando os bons mandamentos de Deus para os próprios fins perversos. Viram aqui? Usando os bons mandamentos de Deus para os seus próprios fins perversos. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim. Olha o reconhecimento de Paulo. Pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei o que eu faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois eu quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o que é bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço, é que não quero mais a verdade. Não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando eu quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração, repetindo, amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, a outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me tornando escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará? Quem me libertará desse corpo mortal denominado pelo pecado? Graças a Deus, olha só, a resposta está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olha o que Paulo nos ensina. Um homem que escreveu todas as escrituras, ele reconhece que tem um corpo pecaminoso. Ele reconhece que o pecado toma conta da vida dele se ele deixar. Ele reconhece que a vontade dele é estar sempre fazendo coisa certa, mas tem hora que parece que está tendendo para o lado errado. O desejo dela está sempre na presença do Senhor, mas ele sabe que o pecado o chama. Pode colocar? Eu quero que você fique de pé agora, porque aqui eu vou finalizar. Irmãos, eu não quero nem saber o que vocês passam na vida de vocês, tá? Eu sei que esse momento agora é ser com Deus. Eu não sei como você está vivendo a sua vida, mas eu sei que nós temos uma vida, que nem Paulo nos ensinou aqui, que muitas vezes gosta de ir para o lado errado. E nesse exato momento agora, eu quero deixar livre, tá? Pense numa coisa. Ninguém vai te julgar, ninguém vai te humilhar, porque aqui todos somos iguais. Somos filhos de Deus. Então nesse exato momento agora, eu quero que vocês fechem seus olhos. E se você está vivendo uma vida pecaminosa, está na hora de você começar a dizer que você vai mudar. Mas fique à vontade, tá? Isso é você com Deus. Isso é você com Jesus nesse exato momento. Se tiver alguém aqui que quiser vir e ajoelhar na frente do altar, fique à vontade. Ninguém vai te julgar. Ninguém vai te julgar. Quem te julgar está sendo um fariseu.
Mas se você tiver vontade, se você sentir a vontade de vir aqui na frente e ajoelhar, pode se ajoelhar. Ninguém precisa saber do seu pecado e ninguém vai saber que sua vida é pecaminosa.